Olá, muito boa noite para você que acompanha aqui a Escola de Direito, o canal no YouTube e também no Facebook. Essa nossa aula a respeito de liberdade de expressão e democracia. Eu sou Hugo Vecchiato, mais uma vez contigo aqui, falando sobre questões relacionadas a estes temas. Bom, a gente, ao longo das últimas aulas aí, falou sobre o julgamento, né, que afastou a lei de imprensa, declarou a não recepção da lei de imprensa pela ordem constitucional, a DPF 130. Depois falamos sobre a questão relativa ao dever de veracidade por parte dos veículos de imprensa. Falamos na última aula sobre direito de resposta, aqui com o colega advogado André Cid de Oliveira, especialista no assunto. Hoje, aqui, durante o recesso da Escola de Direito, nessa aula que é uma aula gravada, então eu estou um pouquinho mais à vontade hoje, sem camisa, sem gravata, para falar sobre alguns aspectos, iniciar aqui, na verdade, alguns aspectos, falando sobre alguns aspectos da lei de acesso à informação. E desde logo, eu já peço que você curta aí o vídeo, assine o canal e também acione o sininho para não perder nada aqui da Escola de Direito. A Escola de Direito que é um projeto colaborativo de professores com conteúdos os mais variados, que você tem acesso aí de maneira aberta no YouTube. E por falar em acesso à informação, vamos lá tratar aqui da Lei 12.527. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que aí assim a gente vai trabalhando melhor o conteúdo. Só um minutinho que eu já vou compartilhar com vocês. E é agora. Vamos lá. Agora sim, está aí na tela, fundamento da Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.527 tem fundamento, minhas senhoras e senhores, na Constituição Federal. Claro, né? A Lei de Acesso à Informação, ela entrou em vigor em maio de 2012 e tem como objetivo incentivar a cultura de transparência e controle social na administração pública, né? Trazendo regras para o exercício do direito à informação, direito esse fundamental, né? Está inserido ali está inserido dentro da redundância, mas está inserido no conceito de liberdade de expressão, não é? Para o exercício da liberdade de expressão, de livre manifestação do pensamento, é preciso haver o direito de ser informado. Então, a lei de acesso à informação vem nesse sentido, obrigando os entes públicos a desenvolverem, a cultivarem essa noção de publicidade e transparência, essa cultura de publicidade e transparência, divulgando as informações de maneira simples e compreensível. A base constitucional é essa, primeiro, né, artigo 5º, inciso 33, que fala do direito a todos, né, de receber dos órgãos públicos informação de interesse particular ou de interesse coletivo. Além dessa previsão constitucional, a gente tem que lembrar também do artigo 37, que traz a obrigatoriedade de que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública. Entre essas formas, haverá o acesso, né, dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. E o artigo 216, que fala do cabimento à administração pública da gestão de documentação governamental e as providências para franquear, para possibilitar a consulta para quem dessas informações necessitarem. Além do fundamento constitucional, é importante citar aqui algumas normas de direito internacional. O Pacto de São José da Costa Rica prevê no seu artigo 13, que fala da liberdade de pensamento e de expressão, que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão, um direito que compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa, ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. É isso que diz o Pacto de São José da Costa Rica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19, diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, direito este que inclui a liberdade de ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Então está aí todo esse arcabouço aí constitucional e também de direito internacional que respaldam, né, a lei de acesso à informação aqui no Brasil. E aí, quem que deve
seguir a Lei de Acesso à Informação. A lei, ela já é clara no seu artigo 1º, dizendo que os procedimentos devem ser observados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e também pelos municípios. E aí se subordinam a esta lei os órgãos públicos integrantes da administração direta, né, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Conta, além do Judiciário e também do Ministério Público. Além disso, as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes federativos, ok? O artigo 2º da lei acrescenta que as entidades privadas sem fins lucrativos que recebem, né, para a realização daquelas ações de interesse público a que estão destinadas, se elas recebem recursos públicos diretamente do orçamento ou por outros meios, também estão inseridas no âmbito de incidência da Lei de Acesso à Informação. Então, aquelas entidades que, seja por meio de orçamento ou por subvenções, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo ou outro instrumento semelhante que receba verba pública, é obrigada também a seguir as normas da Lei de Acesso à Informação. A publicidade, né, a que elas estão submetidas, vai se limitar à parcela dos recursos públicos recebidos, né, dentro daquilo de todo o orçamento que essa entidade tiver, aquilo que for atinente a recurso público, ela vai ter que dar transparência. Seguindo aqui, princípios e diretrizes da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação segue, né, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e também algumas diretrizes que são próprias da lei. A primeira delas é a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. A lei traz aquilo que é sigiloso, estabelece qual tipo de informação se enquadra em sigilo, mas a regra geral é a publicidade. Além disso, traz como diretriz a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Então, há um incentivo à cultura da transparência ativa, né? A própria lei traz um rol mínimo de informações, e a gente vai ver mais adiante, esse rol mínimo de informações que os órgãos públicos precisam divulgar. Além disso, outras diretrizes são a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, aqui está dizendo de outra forma, né, mas está dizendo internet, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e o desenvolvimento do controle social da administração pública. Tudo isso significa o quê, né? Deve haver um estímulo à disponibilidade de dados em formato aberto, utilizado livremente, cujo acesso ali é permitido a qualquer pessoa, então você consegue baixar uma planilha, por exemplo, né, de um site oficial, e a partir daqueles dados obtidos você consegue trabalhar. Além disso, os pedidos de informação devem ser processados de forma ágil, né, em linguagem de fácil compreensão. Isso tudo tem a ver com essas diretrizes aqui, trazidas pelo artigo 3º da lei. O artigo 4º, ele traz alguns conceitos, aqui é uma parte da lei que nos explica, né, o que se considera como informação, né? São os dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Documento, para efeitos da lei, são as unidades de registro de informações, né, qualquer que seja o suporte ou formato. Informação sigilosa. O que é informação sigilosa? É aquela submetida à restrição de acesso público em razão de ser imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Mas aí você vai perguntar, mas quais são aquelas imprescindíveis, né, para a segurança da sociedade e do Estado? A lei vai trazer no artigo 23 também. E quais são elas? É um rol muito extenso, vou falar aqui brevemente a respeito delas, mas são informações cuja divulgação possam pôr em risco, por exemplo, a defesa e a soberania nacional, pode pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país, telegramas de embaixadores, por exemplo, que podem pôr em risco a vida da população, a segurança, a saúde da população, pode colocar em risco o sistema financeiro também, pode colocar em risco planos ou operações estratégicas das Forças Armadas, pode também
colocar em risco projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, ou a segurança das instituições de altas autoridades nacionais ou estrangeiras, aqui a gente está falando de embaixadores também, ou que podem comprometer atividades de inteligência. Basicamente, esse é o rol trazido no artigo 23 da lei em relação àquilo que é considerado informação sigilosa. Outro conceito trazido pela lei é o de informação pessoal, né, que é aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Identificada é aquela informação que permite efetivamente se identificar aquela pessoa, que já identifica aquela pessoa, né, nome, por exemplo. Identificável aquelas informações que permitem chegar à identidade de alguém, né, que permitem, que tornam possível uma identificação. Além disso, há alguns conceitos interessantes que acabam tendo implicações aí em outras normas também, tem conceitos que se aproximam, por exemplo, dos adotados na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, estamos falando aqui de tratamento. Tratamento, neste caso, da informação. É o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Tudo isso está abarcado no conceito de tratamento da informação. Um outro conceito importante é o conceito de disponibilidade, que é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Um outro conceito relevante, o de autenticidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. O conceito de autenticidade, ele se refere à qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Um outro conceito importante, o de integridade, que é a qualidade da informação que não foi modificada, inclusive quanto à origem, trânsito, né, e destino, por onde eu consigo identificar de onde ela veio, por onde ela passou e qual a destinação dessa informação. E primariedade, o conceito, né, que diz respeito à qualidade da informação que é coletada na fonte sem modificações. Então, basicamente, são esses os conceitos trazidos pela lei. E como a gente já disse, né, o dever do Estado é de garantir que essas informações sejam franqueadas por meios objetivos, ágeis, de forma transparente, em linguagem de fácil compreensão. Ok? Até aqui, acredito que a lei seja bastante clara, né? O artigo 6º, ele trata efetivamente do acesso à informação, né? Que ele afirma que cabe aos órgãos e entidades do poder público assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso, proteção da informação, garantindo dentre aqueles conceitos, né, os 3 importantes, que são disponibilidade, autenticidade e integridade. É preciso haver mecanismos de proteção para que essa informação fique disponível, para que se garanta a autenticidade dessa informação e que ela não venha a ser modificada. E a proteção também é outra obrigação dos órgãos e entidades do poder público, a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal. Perfeito? Basicamente, é isso que trata o artigo 6º. No artigo 7º, a gente já começa a falar sobre acesso à informação de maneira mais geral, de maneira mais específica, perdão. O acesso à informação compreende, diz o artigo 7º, entre outros, os direitos de obter orientação sobre os procedimentos de obtenção do acesso, né? A lei precisa garantir que os cidadãos sejam informados das formas como eles podem obter o acesso à informação. Além disso, dever ou melhor, direito, né, abarcado dentro do direito à informação, o de obter informação contida em registro ou documento produzido ou acumulado por órgãos e entidades, que estejam ou não estejam em arquivos públicos. Também está incluído aí, no âmbito da Lei de Acesso à Informação. A informação produzida ou que esteja, né, em poder de pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Então, se há uma pessoa física, uma entidade, uma pessoa jurídica que tenha um vínculo com o poder público e
desse vínculo ela produza ou armazene uma informação, é preciso se garantir, está garantida, né, pela Lei de Acesso à Informação, também o acesso a esse tipo de informação. Ok? O artigo 7º também prevê outras informações que também estão abarcadas na lei, que é a informação primária, a informação íntegra, autêntica e atualizada, a informação sobre atividades exercidas pelos órgãos, inclusive aquelas que são relacionadas à sua própria organização, né? Isso tudo está garantido também na lei. A informação pertinente à administração do patrimônio público, a utilização dos recursos, tem que informar licitação, tem que informar contratos, isso tudo está abarcado na Lei de Acesso à Informação. Além disso, também está incluída na Lei de Acesso à Informação a informação relativa à implementação de programas, projetos e ações de governo, né? As metas, indicadores propostos. Então, se há uma política pública implantada, com a fase de projeto, né, a fase de execução, a fase de medição dos resultados, isso tudo tem que estar disponível. Além disso, auditorias, prestações de conta precisam estar disponíveis também. Tomadas de conta de órgãos de controle interno e externo também estão abarcadas na Lei de Acesso à Informação. O acesso à informação não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, né, que estejam sob sigilo. Então, aqui a lei é redundante até nessa informação. Quando não for autorizado o acesso integral à informação, porque determinada informação é parcialmente sigilosa, o cidadão que requereu acesso a essa informação, ele pode ter acesso à parte não sigilosa, por meio de certidão, extrato ou cópia que tem ali a ocultação, a tarja da parte sob sigilo, né? Então, mesmo que uma informação esteja sob sigilo, ela pode estar parcialmente sob sigilo, e aí a parte não sigilosa, o cidadão que requereu acesso, ele tem direito. O direito ao acesso a documentos e às informações que embasem, né, uma tomada de decisão pelo poder público, ou um ato administrativo, um decreto que é baseado num determinado estudo, por exemplo, feito por uma prefeitura, né, vamos pensar aqui a título de exemplo, o direito de acesso à informação abarca também o direito de acesso a este tipo de documento que fundamentou um ato administrativo, uma tomada de decisão. E aí é interessante observar também, né, que a negativa de acesso às informações, elas podem resultar em responsabilidade disciplinar do servidor público. Então, tem esse dispositivo também, é trazido um pouco mais para frente no artigo 32 da Lei de Acesso à Informação. A gente vai falar um pouco mais para frente. E no caso da informação que é extraviada, aquela informação que se perde, né? Como é que a lei trata esse tipo de coisa? Quando alguém faz uma requisição de informação, uma solicitação de informação, e é informado que houve o extravio daquela informação solicitada, poderá o interessado requerer a autoridade, né, competente, aquela autoridade que informou, a abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da documentação, por que sumiu, por que essa informação foi extraviada. Então, solicita-se a abertura de sindicância para apuração. E aí, havendo, né, essa sindicância, né, a lei traz que o responsável pela guarda da informação deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a alegação, explicar por que a informação se perdeu, né? Isso é algo que a lei prevê não como solução, né, mas como uma saída aí no caso de informação extraviada, que pelo menos se apure as responsabilidades, né? Bom, a gente falou no começo sobre a noção de transparência ativa, né? E aqui eu queria trazer, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais curta, tá, pessoal? A gente continua depois na próxima. Mas para encerrar essa nossa primeira aula, eu queria trazer aqui o artigo 8º, porque ele é bastante relevante para a gente entender quais informações se encaixam naquela noção que nós falamos de transparência ativa, né?
dever dos órgãos públicos, independente de requerimento, divulgarem informações em locais de fácil acesso, né? Então, qual é o rol mínimo de informações que precisam ser divulgadas, mesmo sem requisição do cidadão? Isso está no artigo 8º, parágrafo 1º, incisos de 1 a 6. Vocês podem consultar aí. Vamos passar eles aqui em revista, né? O primeiro deles é o registro das competências e estrutura organizacional, endereços, telefones e horários de atendimento ao público. Então, isso é o rol mínimo que tem que ter. É uma parte do rol mínimo que tem que ter. Outro item são os registros de repasses ou transferências de recursos financeiros. Se aquele órgão transferiu o recurso financeiro para um outro, para uma entidade privada, ou se recebeu, precisa estar ali também, precisa ser informado sem a necessidade de qualquer solicitação. As despesas também precisam ser ativamente informadas, as informações que tratam de licitações, editais, resultados e os contratos celebrados também precisam ser divulgados pelo órgão público. Além disso, os dados gerais para acompanhamento de programas, projetos, obras, tudo aquilo que tem a ver com consecução, né, da atividade, das políticas públicas, né, de realização de políticas públicas, os dados gerais precisam também ser divulgados ativamente. Além disso, o famoso FAQ, né, que são as respostas e perguntas mais frequentes, né, aquele espaço em que você vai lá, acessa o site da entidade, do órgão público, e vê lá quais são as perguntas e respostas mais frequentes, e aí você já consegue consultar ali coisas importantes. Bons sites, né, de alguns órgãos, não são todos que primam pela transparência, bons órgãos já resolvem muita coisa já aqui nessa parte das respostas e perguntas mais frequentes. Ok? O artigo 8º, no seu parágrafo 2º, ele prevê que os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos, sendo, para dispor dessas informações, né, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores, mais conhecida como internet, né? Então, tem que fazer uso da internet. Além disso, os sites devem ter os seguintes requisitos, a lei traz isso, no parágrafo 3º, tem que ter uma ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação, como a gente disse, de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Além disso, tem que possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários. Isso aqui é importante, porque muitos órgãos públicos acabam fazendo licitações para guarda de dados, de informações, e essas informações não são disponibilizadas de forma aberta, né? Então, por exemplo, com planilhas, né, texto, isso facilita demais a análise das informações. Então, a lei está prevendo isso aqui, a disponibilidade de relatórios, né, em formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários. Outro requisito, né, para esses sites dos órgãos públicos é que eles possibilitem o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquinas, né, a famosa API, né, que você consegue puxar as informações de determinado órgão público para disponibilizar numa ferramenta sua, por exemplo. Você desenvolve um aplicativo, consegue extrair as informações que estejam nesse formato, né, disponibilizados pelo órgão público nesse formato, para você poder trabalhar em cima disso. Além disso, os sites devem divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação, devem garantir a autenticidade e a integridade das informações, manter essas informações atualizadas, indicar local e as instruções, né, para que os interessados comuniquem-se, né, indiquem, enfim, mande e-mail, vai falar por WhatsApp, isso tudo, ou por um espaço ali de envio de mensagens, né, no próprio site, isso tudo, ou o contato tem que ser por telefone, enfim, isso precisa ter essa informação
precisa ter ali o caminho que o cidadão faz para entrar em contato com o órgão público. Isso precisa estar lá. Então, assim, você não pode entrar num site e não ter nem o e-mail, nem o telefone. Isso é importante, isso é exigência legal. A lei também exige que esse conteúdo seja disponibilizado, que os órgãos públicos, né, adotem as medidas para garantir a disponibilidade em formato acessível, né, para pessoas com deficiência. Isso até em respeito à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Isso é importante e a Lei de Acesso à Informação, muito corretamente, exige isso, tá? Agora, há uma exceção. Porque os municípios com a população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira, né? E isso, na verdade, essa obrigatoriedade já existe até na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 73B, e 73 também, né, 73A e B, que tratam disso e que exigem essa disponibilidade de informação sobre execução orçamentária e financeira. Então, até aqui, esse era o ponto que eu queria trazer. Na próxima aula, a gente fala mais a respeito desse assunto, continua falando de Lei de Acesso à Informação, dos próximos artigos da Lei de Acesso à Informação, e até a nossa tratar também sobre as questões de sigilo, né, pedidos de desclassificação, os critérios de classificação de uma informação sigilosa, isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas. Eu convido vocês a nos acompanharem aqui nesse período de dezembro e janeiro, aqui no recesso, e mesmo assim a gente ainda continua com essas aulas gravadas aqui para vocês. Curta o vídeo, dê o seu like aí, é importante para a gente, espalhe por aí, para as pessoas, colegas, estudantes já formados em direito, pessoas que talvez não sejam do direito, mas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo, é um conteúdo importante para todo mundo, muitas reportagens, muitas matérias são feitas com base na Lei de Acesso à Informação, em que os cidadãos solicitam, né, os repórteres, melhor dizendo, solicitam as informações aos órgãos públicos, e é uma lei, um instrumento importante em termos democráticos. Então, ficamos por aqui hoje, nós vamos tratar na próxima aula dos artigos, o artigo 9º, do artigo 9º em diante, e falaremos também sobre as questões relativas às informações sigilosas, o procedimento também para requisição das informações, e no caso de negativa, qual é o caminho, né? A interposição de recurso, para onde vai, qual é a trajetória aí, o iter aí do recurso, o trâmite recursal dentro da Lei de Acesso à Informação. Ok, pessoal? Agradeço, muito obrigado e até a próxima.